Boa tarde, tudo bem? Então vamos dar continuidade na nossa apostila. Hoje nós temos agora, na nossa primeira aula, nós temos aula de História. Então, a aula de História, nós vamos começar estudando sobre os povos formadores do Brasil. Quando nós vamos estudar a formação do Brasil, eu costumo sempre dizer para os meus alunos que o Brasil foram formados por 3 grupos de pessoas no início, lá no seu processo de colonização. Os povos que aqui viviam, que eram os índios, os povos que aqui chegaram, que foram de início os portugueses, e os povos que aqui foram trazidos, que foram os negros, né, que vieram na forma de mão de obra escrava, que foram os africanos. Então, nós somos formados por esses 3 povos. E nós vamos começar estudando um pouquinho, falando dos índios, que eles viviam aqui, porque a terra era deles, né, e eles tinham uma forma de ocupação. O território brasileiro todo era ocupado por indígenas e cada um se organizava cada tribo se organizava na sua aldeia de uma forma. Então nós vamos conhecer um pouco que os historiadores trazem desta forma. Para a gente começar, nós temos um mapa que vocês vão fazer uma análise, vão fazer uma leitura desse mapa. Aqui, este mapa ele foi feito por um cartógrafo português, na época que os portugueses já estavam aqui no Brasil. Então, vai mostrar a atividade que os índios estão fazendo. Então, aqui vocês vão observar lá qual é o trabalho que está sendo representado, que animais que foram apresentados nessa imagem. Então, vocês vão fazer uma leitura de imagem, uma interpretação, e vão daí responder este mapa, né? Vão fazer toda a resposta aqui no livro mesmo, tá bom? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer uma análise dessa imagem lá no período colonial. E vocês daí estão vendo, né, que o mapa é todo desenhado. Por quê? Porque era a forma que eles tinham de representação da época. Isso daqui é um modelo do mapa lá de 1500, tá bom? Era a forma como eles representavam os mapas na época. Hoje é bem diferente, né? Hoje nós não temos com esses desenhos. Hoje a cartografia é diferente. Então vocês vão trabalhar agora, nós vamos trabalhar com os mapas antigos, que eram retratados lá no começo do século, e vamos trabalhar com os mapas novos. Então esse daqui é a primeira coisa, vocês vão fazer a interpretação deste mapa. Após vocês fazerem essa interpretação deste mapa, vocês fazerem a leitura aí do que está acontecendo, de qual é o trabalho, nós vamos analisar. Será que esse trabalho que os indígenas estavam fazendo lá era importante para eles, para a cultura deles? Né? Por que eles estavam fazendo isso? Nesse período que os portugueses chegaram aqui, né, no território brasileiro, eles faziam com os indígenas que moravam próximo do litoral um tipo de comércio chamado escambo. O que era escambo? Os índios trocavam a madeira do pau-brasil por produtos que eles traziam. Então, eles traziam panelas, eles traziam espelho, eles traziam arma de fogo, eles traziam bebida, porque até então os indígenas, tudo que eles tinham era produzido na própria aldeia. Então, os utensílios deles eram feitos de cerâmica, eram feitos com palhas vindas da natureza. Então, eles viviam de uma forma muito diferente. Então, os portugueses começaram a fazer esse tipo de mercado com eles, que era o escambo, era a troca. Eles trocavam grandes carregamentos de pau-brasil e trocavam por mercadorias. Qual era a importância do pau-brasil lá fora para os portugueses? O pau-brasil, além da madeira, era utilizada para a construção de novas embarcações. O pau-brasil tinha fundamental importância, porque da seiva lá do interior do pau-brasil, eles tiravam a tinta da casca também, eles tiravam a tinta vermelha. E vocês vão ver no futuro, quando vocês estiverem estudando história lá no 6º, 7º ano, quando vocês forem estudar os povos europeus, vocês vão ver que quem utilizava roupas coloridas na época era somente a nobreza. Então, somente os reis e rainhas que tinham as capas vermelhas, os vestidos vermelhos, porque tinta era uma coisa muito rara. Então, eles vendiam, além de usar a madeira do pau-brasil, eles também levavam para a fabricação de tintas. Tanto que
hoje o pau-brasil é uma árvore extinta no Brasil, né? Ela está na lista de espécies ameaçadas de extinção, porque existe muito pouco, né? A gente já estudou, né? A tia já falou para vocês em sala de aula que da Mata Atlântica, que era a nossa vegetação que cobria o nosso litoral brasileiro, de 100% que existiam na época, quando os portugueses chegaram aqui, hoje restam somente 14%. E desses 14% que existe, 7% estão dentro dos parques nacionais. Então, a nossa floresta nativa, ela praticamente deixou de existir. Existe uma redução muito pequena por causa da evolução da população no Brasil, né, o aumento da população, o crescimento das cidades, mas grande parte dela foi extinta lá atrás com a chegada dos portugueses. Era retirada quantidades e quantidades de árvores que eram feitas trocas, mas nem todas as tribos indígenas aceitavam fazer isso. Daí vocês vão ler o texto que vocês têm na página 5 sobre os primeiros habitantes do atual território brasileiro. Então vocês vão contar ali, conta um pouquinho como viviam os índios, a forma que eles se organizavam, as línguas que eram faladas, conta como era a organização dentro da aldeia, qual era o papel de cada um, né? As mulheres eram responsáveis pela criação das crianças, pela alimentação. Os homens eram responsáveis pela caça, eles que saíam, faziam caçada e traziam para a aldeia. Nas aldeias eram tudo muito coletivo, a caça era chegada, era compartilhada com todas as pessoas da aldeia. Então, eles tinham uma forma de organização muito diferente do que nós temos hoje. E a língua falada também. Existiam muitas etnias no Brasil. O que são etnias? Existiam muitos grupos indígenas diferentes e cada grupo falava a sua língua. Mas a língua mais falada no Brasil, a que tinha maior representação entre as aldeias, era o Tupi-Guarani. Tá? Era a língua mais falada. E nós herdamos muitas palavras dessa língua do Tupi-Guarani. Né? O nome do Brasil vem da origem indígena. Algumas palavras que nós usamos todos os dias, igual abacaxi, né? Nomes de algumas frutas vêm da origem indígena. Os hábitos que nós temos, igual o hábito de tomar banho diariamente, veio dos índios, né? Porque os europeus, como lá na Europa era muito frio, lá eles não tinham o hábito do banho diário, né? Esses são hábitos que nós adquirimos dos indígenas. O hábito do uso da rede, porque eles dormiam em rede. Então, muita coisa do nosso dia a dia, nós temos de origem indígena. E muitas coisas, como nós já estudamos no livro para trás, nós temos de origem dos portugueses, né, que foram os primeiros que chegaram aqui, como é o caso da nossa língua, né? Nós falamos o português. Então, agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre isso. É importante vocês fazerem a leitura do texto, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora, depois que vocês ouviram a explicação da tia, nós vamos colocar a data. Então, vocês vão voltar lá na página 3 e vão colocar a data lá nos povos formadores do Brasil. Ó, eu já coloquei a minha aqui, ó. Então, vocês vão colocar a data 6/5/2020 e entre parênteses vocês vão colocar as páginas que nós vamos trabalhar, de 3 a 7. Daí, vocês vão fazer, na página 4, vocês vão fazer os exercícios do mapa, aqui na apostila mesmo. Daí, vocês vão ler o texto da página 5 e da página 6, que é o que a tia Paula acabou de explicar para vocês, falando um pouquinho sobre os indígenas, como eles chegaram aqui, como foi a reação quando os portugueses chegaram aqui, quais eram os hábitos, quando eles se organizavam nas aldeias. Daí vocês têm um exercício na página 7, que é conectando com... Vocês vão trabalhar o mapa. Aqui vocês têm um QR Code para fazer a leitura, que é bem legal. Façam a leitura já que vocês estão em casa, que é show de bola. E na página 6 também tem um QR Code para fazer a leitura. Aqui tem um mapa de como era a distribuição dos povos indígenas no Brasil. Neste mapa aqui não estão mostrando todos que viviam no Brasil. Estão mostrando os grupos maiores que os historiadores têm notícia. Então, vocês vão ver quantos grupos estão representando, vão ver os grupos que mais ocupavam o território brasileiro, né? E daí tem uma resposta lá. Na atualidade, aconteceram transformações neste espaço? Vocês acham que ainda hoje está assim ou mudou?
né? Lendo o texto a gente percebe o quê? Que hoje as populações indígenas estão bem reduzidas, né? O número que existiam lá, de milhões que existiam lá no começo, quando os portugueses chegaram aqui, hoje é outro, né? E hoje as populações indígenas, elas estão mais, existem populações e aldeias espalhadas pelo Brasil todo ainda, mas a população indígena hoje maior, ela está concentrada na região norte do Brasil, aonde ainda existe uma grande quantidade de floresta, tá? Apesar que existem aldeias hoje espalhadas ainda pelo Brasil todo, mas a maior concentração indígena hoje, na atualidade, está na região norte. Então, nós fechamos aqui com a página 7. Daí, quando vocês responderem esses exercícios aqui, nós vamos lá para a nossa apostila de atividades. Na apostila de atividades, nós vamos trabalhar a página 71, a página 72 e a página 73. Lembrando que da apostila de atividades, vocês não vão precisar mandar foto para a tia Paula. Por quê? Porque vocês vão trazer a apostila de atividades para a gente corrigir na escola, ok? Então, daí vocês também vão colocar, ó, como a tia fez, colocar a data, ó, 6/5 de 2020, e vamos trabalhar da página 71 a 73, ok? Então, essas são as nossas aulas de história para hoje, tá bom? Um beijão, qualquer dúvida, a tia tá à disposição de vocês. Então, nós temos o exercício de 2 mapas para fazer a interpretação.